Marina Cavalcante Souza nunca imaginou que uma briga no trânsito mudaria sua vida para sempre. Mas naquela manhã de sexta-feira, atrasada para a reunião mais importante da carreira, ela estava prestes a descobrir que o destino tinha planos bem diferentes dos seus. Acomodem-se e vamos à história, pois o romance está no ar. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Marina já estava acordada há pelo menos meia hora, revirando-se entre os lençóis amassados, o estômago embrulhado de nervosismo. Hoje era o dia. A apresentação do projeto de rebranding para a diretoria da TechWave Solutions, a empresa de tecnologia onde trabalhava há 3 anos e onde 6 meses atrás tinha recebido a promoção mais arriscada da vida. Gerente de marketing digital aos 29 anos, liderando uma equipe de 8 pessoas e carregando nos ombros a responsabilidade de salvar a empresa da falência iminente. Não era pressão. Era uma montanha esmagadora de expectativas. Marina se levantou, os pés descalços tocando o chão frio do apartamento alugado no bairro Savassi, em Belo Horizonte. O lugar era pequeno, mas era só dela, conquistado com o próprio suor, depois de terminar um relacionamento doloroso há 1 ano. Um relacionamento com um homem que passara 2 anos dizendo que ela não era boa o suficiente, competente o suficiente, confiável o suficiente. As cicatrizes ainda estavam lá, invisíveis, mas latejantes, sempre que alguém questionava seu trabalho. Por isso, hoje precisava ser perfeito. Tomou banho rápido, vestiu o conjunto de blazer cinza e calça preta que reservara especialmente para a ocasião. Prendeu os cabelos castanhos ondulados em um coque profissional e aplicou uma maquiagem leve que realçava os olhos verdes. No espelho, forçou um sorriso confiante. Você consegue, Marina. Você é boa no que faz. Mas a voz traidora do ex ecoava na cabeça. Você sempre foi mediana, querida. Aceite isso. Balançou a cabeça com força, afastando o pensamento venenoso, pegou a bolsa de couro marrom, já preparada com o pendrive da apresentação, as anotações e o celular. Eram 7h15. A reunião era às 8h30. Tempo de sobra. Ou seria, se não fosse um acidente na Avenida Getúlio Vargas. Marina entrou no Fiat vermelho, seu companheiro fiel de 5 anos, ligou o motor e saiu da garagem. O trânsito de Belo Horizonte numa sexta-feira era sempre caótico, mas hoje parecia ter conspirado pessoalmente contra ela. A avenida principal estava completamente parada, um mar de carros buzinando, motoristas nervosos, delivery boys em motos zigue-zagueando entre os veículos. Ela olhou para o relógio no painel. 7h50. O nó no estômago apertou. Foi quando ouviu o ronco grave de motor de moto se aproximando pela direita. Virou a cabeça e viu uma BMW preta, potente, vindo em alta velocidade pela faixa lateral, furando toda a fila de carros parados. O motoqueiro vestia jaqueta de couro preta, capacete com viseira escura e pilotava com aquela arrogância típica de quem acha que as regras não se aplicam a ele. E então aconteceu. A moto passou tão perto do retrovisor do Fiat que Marina ouviu o assovio do vento. Faltaram centímetros, literalmente centímetros, de um estrago. Algo dentro dela explodiu. Marina buzinou com força, 3 vezes seguidas, o som estridente cortando o ar matinal. O motoqueiro virou a cabeça, diminuiu levemente a velocidade e então, para completa indignação dela, fez um gesto obsceno com a mão enluvada antes de acelerar novamente. Filho da... Marina não terminou a frase. O sangue fervia nas veias, o coração batendo descompassado, não de medo, mas de raiva pura. Quando o sinal logo à frente fechou e o trânsito parou novamente, ela não pensou 2 vezes. Desligou o carro, puxou a chave com força e abriu a porta com tanta violência que quase bateu no carro ao lado. «Ei!» gritou, caminhando em passos largos até a moto que havia parado 3 carros à frente. «Ei, você, seu irresponsável!»
Alguns motoristas olharam curiosos pelas janelas. Um entregador de aplicativo assobiou baixinho. Marina não se importou. Chegou até a BMW e bateu com a mão aberta no guidão, o som metálico ecoando. Tem habilitação ou comprou no camelô? Ela praticamente gritou, plantando a outra mão na cintura, o peito subindo e descendo rapidamente. O motoqueiro virou a cabeça devagar, muito devagar, e então levantou as mãos para tirar o capacete. Primeiro apareceram cabelos negros, depois uma testa, sobrancelhas marcadas e, finalmente, o rosto completo. Marina piscou. Droga! Ele era irritantemente bonito. Mandíbula marcada, lábios cheios que se curvavam num sorriso debochado, olhos castanhos escuros que a estudavam com diversão mal disfarçada. Devia ter uns 30 e poucos anos, barba por fazer que dava um ar másculo e perigoso, e quando ele passou a mão pelos cabelos bagunçados, Marina viu uma tatuagem discreta subindo pelo antebraço. Tem problema de visão ou só dirige mal mesmo, princesa? Ele rebateu, a voz grave e arrastada, puro sarcasmo cortante. Marina sentiu o rosto ferver. Princesa é o cacete! Você furou a fila inteira e quase bateu no meu carro. Ele inclinou a cabeça de lado, como se estivesse considerando o argumento. Então deu de ombros com uma indiferença calculada. Quase não conta. E se você tivesse menos tempo no Instagram e mais atenção no trânsito, saberia que motos podem usar o corredor. Não do jeito que você usou, quase arrancando meu retrovisor, ela rebateu, sentindo as mãos tremerem de raiva. Você é um perigo público? O sorriso dele se alargou, mostrando dentes brancos e perfeitos. E você é dramática. Devia ter seguido carreira no teatro. Marina abriu a boca para soltar o palavrão que estava na ponta da língua, mas o sinal abriu naquele exato momento. O motoqueiro colocou o capacete de volta com movimentos preguiçosos, como se tivesse todo o tempo do mundo. Então, ligou a moto. O motor roncou grave, potente. Antes de acelerar, ele virou o rosto na direção dela uma última vez e jogou aquele sorriso prepotente que fez a raiva dela triplicar. Aprende a dirigir, princesa, e cuida desse temperamento. Vai te causar problemas. E acelerou. A moto sumindo entre os carros, num rugido de motor que pareceu uma risada de escárnio. Marina ficou ali, parada no meio da rua, os punhos cerrados ao lado do corpo, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Atrás dela, alguém buzinou impaciente. Vai se ferrar! Ela gritou na direção que ele tinha sumido, então voltou praticamente correndo para o carro, batendo a porta com força e acelerando assim que o trânsito permitiu. Agora, além de nervosa com a reunião, estava com raiva. Uma raiva quente e latejante que subia pelo pescoço, fazia as mãos tremerem no volante, embaralhava os pensamentos. Idiota, murmurou para si mesma, os dedos apertando o volante com força. Arrogante, prepotente, filho da mãe de moto, cara achando que é dono do mundo. O trânsito continuava lento, agonizante. 8h10, 8h15, 8h25. Quando finalmente conseguiu chegar ao prédio comercial na rua Pernambuco, onde ficava o escritório da TechWave, já eram 8h35, 5 minutos de atraso. Marina estacionou de qualquer jeito na vaga mais próxima, agarrou a bolsa e saiu correndo para o elevador, o salto batendo no piso de mármore com sons urgentes. Dentro do elevador, tentou se recompor. Alisou o blazer, verificou o coque no reflexo das portas espelhadas, respirou fundo 3 vezes. Você consegue. Você é boa. Você preparou tudo perfeitamente. As portas se abriram no 12º andar e ela praticamente correu pelo corredor de paredes brancas e portas de vidro até a sala de reuniões principal. Através do vidro, viu que já havia gente dentro. Paulo Henrique Cardoso, seu chefe direto e diretor de operações, estava de pé ao lado da mesa, gesticulando enquanto conversava com alguém que Marina não conseguia ver direito. Respirou fundo mais uma vez e abriu a porta, entrando com um sorriso profissional já preparado. Desculpem o atraso, pessoal.
O trânsito na Getúlio Vargas estava impossível e... Parou no meio da frase. Congelou completamente, porque parado ao lado de Paulo, de braços cruzados sobre o peito, vestindo um terno grafite impecável, que provavelmente custava mais que o salário dela, estava ele. O motoqueiro, o idiota arrogante da BMW preta. Só que agora, sem o capacete e a jaqueta de couro, a tatuagem discreta, visível, quando ele ajustou o punho da camisa social branca, os cabelos negros perfeitamente penteados para trás, a mandíbula marcada tensa, mas o olhar divertido fixo diretamente nela, ele parecia tudo menos um simples motoqueiro. Ele parecia poder, ele parecia dinheiro. Ele parecia exatamente o tipo de homem que você não quer ter como inimigo. E pelo sorriso lento e absolutamente cruel que se formou nos lábios dele quando os olhos se encontraram, Marina sabia que estava ferrada. Completamente, totalmente ferrada. Marina! Paulo sorriu aliviado, aparentemente alheio ao campo de batalha silencioso que se instalara na sala. Que bom que chegou. Esse é Rafael Andrade Monteiro, nosso novo CEO. Rafael, essa é Marina Cavalcante Souza, nossa gerente de marketing digital, responsável pelo projeto de rebranding que vamos apresentar hoje. O mundo parou de girar. CEO. O motoqueiro arrogante era o novo CEO. O homem que os investidores haviam trazido de São Paulo com a reputação de cirurgião corporativo. Aquele que salvava empresas em crise, mas demitia metade dos funcionários sem piscar. O homem conhecido por métodos agressivos, pouca paciência com desculpas e expectativas impossíveis de atingir. E ela tinha acabado de xingá-lo no trânsito. Rafael estendeu a mão, o sorriso ainda brincando nos lábios, os olhos escuros brilhando com algo que parecia muito com vingança antecipada. Princesa, ele disse. A voz baixa e aveludada, carregada de ironia. Que prazer reencontrar você. Espero que sua apresentação seja melhor que sua direção no trânsito. Marina sentiu o rosto esquentar, mas forçou um sorriso profissional e apertou a mão estendida. A palma dele era quente, firme, e ele segurou por 2 segundos a mais do que o necessário, o polegar roçando levemente as costas da mão dela, num gesto que poderia ser acidental, mas claramente não era. Senhor Monteiro, conseguiu dizer, a voz saindo mais firme do que esperava. É um prazer conhecê-lo oficialmente, e pode ter certeza de que meu trabalho profissional é impecável, independente de opiniões pessoais sobre trânsito. A sobrancelha dele se arqueou levemente, como se estivesse impressionado com a resposta, mas o sorriso não vacilou. Vamos ver. Foi tudo o que ele disse antes de soltar a mão dela e se virar para Paulo. Podemos começar? Tenho outro compromisso ao meio-dia. Paulo puxou a cadeira na cabeceira da mesa, onde sempre sentava o diretor executivo. Mas Rafael fez um gesto dispensando. Prefiro ficar de pé. Assim presto mais atenção. Claro que preferia. Homens como ele adoravam demonstrações de poder. Ficar em pé enquanto todo mundo se sentava. Olhar de cima. Dominar o espaço. Marina respirou fundo. Conectou o pendrive ao projetor e abriu a apresentação. As mãos tremiam levemente, mas ela forçou firmeza nos gestos, clareza na voz. Bom dia a todos. Como sabem, a TechWave Solutions está enfrentando um momento crítico. Perdemos 30% dos clientes nos últimos 18 meses. Nossa marca está associada à tecnologia ultrapassada e... Perdemos 35%. Rafael a interrompeu, a voz cortante. E não é percepção de marca ultrapassada. Nossa tecnologia realmente está defasada. Sejamos precisos nos diagnósticos, senhorita Cavalcante. Marina travou a mandíbula, sentindo o calor subir pelo pescoço. Tem razão, 35%. E sim, nossa tecnologia precisa de atualização, mas meu foco aqui é a percepção de mercado, que posso mudar mais rapidamente que o desenvolvimento de produtos. Ele inclinou a cabeça num gesto que dizia claramente, continue, mas estou de olho.
e cruzou os braços novamente. Marina avançou pelos slides seguintes, apresentando a pesquisa de mercado, as análises de concorrentes, os pontos fracos e fortes da marca atual. A cada 2 minutos, Rafael fazia uma pergunta, sempre afiada, sempre questionando dados, sempre fazendo-a justificar cada vírgula. Esses números de pesquisa são de quando? Março deste ano. Estamos em junho, desatualizados. Temos dados parciais de maio que confirmam as tendências. Parciais não é completo. Marina respirou fundo, os dedos apertando o controle remoto do projetor. Dados completos levam tempo para compilar e analisar com rigor estatístico. Prefiro apresentar dados parciais recentes a dados completos desatualizados, Sr. Monteiro. Silêncio. Os olhos dele a estudaram por longos segundos. Então ele fez um gesto com a mão. Continue. Foi assim por 45 minutos. Cada informação dissecada, cada conclusão questionada. Paulo estava visivelmente desconfortável, tentando intervir algumas vezes para suavizar, mas Rafael o cortava com um olhar. Quando Marina finalmente chegou ao slide final, apresentando a proposta de rebranding completo, nova identidade visual, nova campanha de comunicação, nova estratégia de conteúdo, estava suada sob o blazer, a voz levemente rouca de falar sem parar. E essa é minha proposta, concluiu desligando o projetor. Implementação em 3 fases ao longo de 6 meses, com KPIs claros em cada etapa. Rafael não disse nada por vários segundos. Caminhou até a janela, as mãos nos bolsos da calça do terno, olhando para a cidade lá embaixo. A luz da manhã desenhava o perfil dele, a mandíbula marcada, os ombros largos, a postura de alguém acostumado a comandar. Finalmente virou-se. É um trabalho competente, disse, e Marina sentiu um pequeno alívio se instalar no peito. Até ele continuar. Mas competente não salva empresas. Preciso de extraordinário. Preciso de algo que faça os clientes esquecerem os últimos 18 meses de decadência e apostarem tudo na Tech Wave de novo. As palavras atingiram como tapas. Competente. A mesma palavra que o ex usava. Competente, mas nunca brilhante. Boa, mas nunca excepcional. Com todo respeito, Sr. Monteiro, Marina disse, e a voz saiu mais fria do que pretendia. Trabalho com dados e estratégia, não com mágica. Rebranding é processo, não milagre instantâneo. Eu sei a diferença entre processo e milagre, senhorita Cavalcanti. Ele rebateu, aproximando-se da mesa e apoiando as mãos sobre a superfície de vidro, inclinando-se levemente na direção dela. E sei que quando uma empresa está afundando, competência mantém a água no mesmo nível. Mas eu não fui contratado para manter, fui contratado para virar o jogo. Eles se encararam por cima da mesa, a tensão no ar quase tangível. Paulo pigarreou desconfortável. Rafael, talvez possamos discutir ajustes específicos que... Tenho outro compromisso. Rafael cortou, endireitando-se e ajustando o paletó. Marina, refaça a proposta considerando que temos 90 dias, não 6 meses. Quero ver na minha mesa segunda-feira, 8 da manhã. Paulo, preciso falar com você sobre os números financeiros. Com licença. E saiu da sala com passos firmes, a porta de vidro se fechando atrás dele com um clique suave que pareceu uma sentença. Marina ficou ali parada, as mãos tremendo de raiva e humilhação, os olhos ardendo com lágrimas que se recusou a deixar cair. Marina, ele é assim mesmo, Paulo tentou consolar, aproximando-se. É o estilo dele, direto, sem rodeios. Mas não leva para o pessoal. Não levo, mentiu ela, juntando os papéis com movimentos mecânicos. Vou refazer a apresentação e ter na mesa dele segunda de manhã. Competente. A palavra ecoava na cabeça como um insulto. Ela passou anos tentando provar que era mais que isso, que era brilhante, excepcional. E em questão de minutos, aquele homem arrogante tinha reduzido todo o seu trabalho à mediocridade. Saiu da sala de reuniões com a cabeça erguida, mas os ombros tensos. No banheiro feminino, trancou-se numa cabine e permitiu que uma única lágrima de frustração caísse. Apenas uma. Então, limpou o rosto,
Endireitou o blazer e voltou para a mesa dela. Tinha uma proposta para refazer. E dessa vez ia ser tão extraordinária que Rafael Andrade Monteiro teria que engolir cada palavra desdenhosa. O que Marina não sabia era que no andar de cima, trancado no escritório executivo que agora era seu, Rafael estava passando as mãos pelo rosto, a mandíbula tensa. Droga! Ele tinha sido duro demais, sabia disso. Mas quando ela entrou naquela sala, com aqueles olhos verdes brilhando de determinação, o cabelo preso mostrando a curva delicada do pescoço, o blazer abraçando curvas que a jaqueta de motoqueiro não tinha deixado ver pela manhã, algo dentro dele tinha disparado. Ela era a mulher do trânsito. A mulher que tinha encarado ele sem medo, que tinha batido na moto dele, que tinha xingado e ido embora sem olhar para trás. E ela trabalhava para ele. Pior, ela era boa, muito boa. A apresentação estava sólida, bem fundamentada, estrategicamente coerente. Competente não era insulto vindo dele, era reconhecimento, mas ele viu a forma como ela reagiu à palavra. A dor rápida que atravessou os olhos verdes antes de ela mascarar com profissionalismo. Tinha um ferimento ali, algo antigo. Rafael se levantou, caminhou até a janela panorâmica que dava vista para toda Belo Horizonte. Lá embaixo, em algum lugar, Marina provavelmente o odiava agora. Melhor assim. Ele não tinha vindo para fazer amigos. Tinha vindo para salvar uma empresa em colapso, e isso significava ser duro, exigente, impiedoso quando necessário. Significava manter distância profissional, focar nos resultados, não se deixar distrair. Mesmo quando a distração tinha olhos verdes e um temperamento de fogo que fazia algo dentro dele despertar depois de 3 anos de dormência emocional. Desde que Helena morrera, Rafael não sentia nada além de trabalho. Trabalho era seguro, controlável, previsível. Trabalho não morria em acidentes de carro porque você pediu um favor. Mas quando Marina entrou naquela sala, algo tinha mudado. Algo tinha rachado a armadura que ele usava havia tanto tempo que esquecera como era sentir sem ela. E isso era perigoso, muito perigoso. Então sim, ele foi duro, foi cortante. Foi tudo o que precisava ser para manter distância. Porque se aproximasse, se deixasse sentir o que estava tentando ignorar desde aquela manhã no trânsito, quando ela bateu na moto dele e ele viu fogo nos olhos verdes dela, estaria perdido. E Rafael Andrade Monteiro não se perdia, não mais. Voltou para a mesa, abriu o laptop e mergulhou nos números financeiros da TechWave. Trabalho, foco, controle. Mas a imagem dos olhos verdes feridos continuou voltando, insistente, impossível de apagar. Os dias seguintes foram uma guerra fria, elegantemente disfarçada de profissionalismo. Marina refez a apresentação em tempo recorde, trabalhando o fim de semana inteiro, subsistindo de café e sanduíches delivery, os olhos ardendo de cansaço, mas a determinação queimando mais forte. Na segunda-feira, às 7h45 da manhã, estava na porta do escritório de Rafael com uma pasta de couro preta e postura de quem não tinha dormido direito em 3 dias. A secretária, Amanda, uma mulher de 50 e poucos anos, com óculos de armação vermelha e sorriso gentil, acenou para ela. Bom dia, Marina. Ele chegou há meia hora e já está em reunião por teleconferência, mas pediu que você esperasse. Sem problema. Marina respondeu, sentando-se numa das cadeiras de espera, as costas retas, as mãos cruzadas sobre o colo. Eram 8h10, quando a porta do escritório finalmente se abriu e Rafael apareceu, celular colado na orelha, a voz baixa e controlada falando algo sobre projeções trimestrais. Ele vestia calça social preta e camisa branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando os antebraços musculosos e a tatuagem que Marina agora via com mais detalhes. Eram linhas abstratas, quase geométricas, subindo do pulso até desaparecer sob o tecido. Quando viu Marina esperando, fez um gesto com a cabeça indicando que entrasse enquanto continuava a ligação.
Ela obedeceu, entrando no escritório espaçoso com vista panorâmica para a cidade. Paredes em tons de cinza, mobília minimalista em madeira escura e um quadro grande abstrato em preto e branco atrás da mesa executiva. Rafael finalizou a ligação, jogou o celular sobre a mesa e finalmente a encarou. Pontual. Gosto disso. Pode me mostrar o que tem. Sem cerimônias. Sem bom dia. Direto ao ponto. Marina abriu a pasta e começou a apresentação revisada. Tinha cortado 2 meses do cronograma, intensificado as ações das 2 primeiras fases, adicionado métricas mais agressivas. Falou por 15 minutos sem interrupção, a voz firme, os dados na ponta da língua. Quando terminou, Rafael ficou em silêncio, folheando as páginas impressas que ela tinha trazido. Os olhos dele percorriam os números, as estratégias, de vez em quando parando em algum ponto específico. Marina esperou, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Finalmente ele levantou os olhos. Melhorou, disse. E então, para completa surpresa dela, acrescentou. Muito. Esse cronograma é agressivo, mas viável. As métricas estão bem pensadas. E gostei da integração com o lançamento de produto que o time de desenvolvimento está preparando. Marina piscou. Era um elogio de Rafael Andrade Monteiro? Obrigada, conseguiu dizer. Ele fechou a pasta e a empurrou de volta na direção dela. Aprovado. Comece a implementação esta semana. Vai precisar de orçamento adicional para as peças gráficas e produção de vídeo. Fale com Paulo, ele vai liberar. E Marina? Ela já estava se levantando, mas parou. Sim, bom trabalho. As palavras saíram sem o tom de condescendência de antes. Apenas reconhecimento direto. Algo quente se instalou no peito dela. Obrigada, Sr. Monteiro. Rafael, ele corrigiu, apoiando os quadris na beirada da mesa, os braços cruzados. Ninguém aqui me chama de Sr. Monteiro. Faz eu me sentir com 60 anos. Marina não conseguiu evitar o pequeno sorriso que curvou seus lábios. Tudo bem, Rafael. O nome saiu diferente na voz dela, mais suave, quase íntimo. Os olhos dele escureceram por uma fração de segundo, a mandíbula tensionando antes de ele se recompor. Pode ir. Tenho outra reunião em 10 minutos. Marina assentiu e saiu, mas quando chegou na porta, não resistiu. Virou-se de volta. Rafael? Ele levantou os olhos, uma sobrancelha arqueada em questionamento. Sobre aquela manhã no trânsito, eu realmente estava apressada, mas você realmente furou a fila. O canto da boca dele se curvou num meio sorriso. E você realmente dirigia olhando para o celular. Estava conferindo o endereço no GPS. Claro que estava, princesa. A forma como ele disse princesa dessa vez foi diferente. Sem escárnio, quase carinhoso, Marina sentiu o rosto esquentar. Você vai me chamar assim para sempre? Depende. Vai continuar batendo em motos de pessoas inocentes. Inocente você nunca foi. Rafael riu, um som baixo e genuíno que fez algo estranho acontecer no estômago dela. Touché! Agora vai trabalhar antes que eu mude de ideia sobre aprovar seu orçamento. Marina revirou os olhos, mas estava sorrindo quando saiu. Na sala de espera, Amanda a olhou com curiosidade. Ele riu? O quê? O Rafael, ele riu. Estou trabalhando aqui há 2 semanas e é a primeira vez que ouço isso. Marina não soube o que responder, então apenas deu de ombros e saiu. Mas o coração batia um pouco mais rápido e ela odiava admitir que era por causa daquele meio sorriso e da forma como ele tinha dito seu nome. As semanas seguintes estabeleceram um padrão. Marina mergulhou de cabeça na implementação do rebranding, trabalhando longas horas, coordenando equipes, negociando com fornecedores. E em cada etapa, Rafael estava ali. Não microgerenciando, mas acompanhando de perto, fazendo perguntas pontuadas em reuniões semanais de status, desafiando decisões, elogiando quando algo estava excepcionalmente bem feito. A dinâmica entre eles mudou. Ainda havia provocações, mas ganharam um tom diferente. Menos agressivo, mais brincalhão.
Esses layouts estão interessantes, Rafael comentou numa terça-feira, revisando as peças gráficas que a agência contratada tinha enviado. Mas a fonte do logo ainda está genérica. Genérica é uma forma gentil de falar o que você realmente pensa. Ele ergueu os olhos, aquele meio sorriso aparecendo. Prefere que eu diga que está sem personalidade, sem identidade própria e poderia ser de qualquer startup de tecnologia de São Paulo? Marina revirou os olhos. Vou pedir para refazerem com uma fonte customizada. Ótimo. E Marina? Genérica mesmo, foi muito gentil da minha parte. Estou ficando mole. Ela jogou uma borracha nele que desviou rindo. Eram momentos assim, pequenos, corriqueiros, que começavam a se acumular. Uma piada aqui, um sorriso ali, dedos que se roçavam acidentalmente ao pegarem o mesmo relatório. Olhares que duravam 2 segundos a mais do que o profissionalmente apropriado. A equipe de marketing começou a notar. O chefão está diferente com você. Bruna, uma das designers, comentou num almoço. Ele é durão com todo mundo, mas com você tem aquela coisa de provocação que parece flerte. Não seja ridícula. Marina respondeu rápido demais, o rosto esquentando. Ele me provoca porque sou a gerente e ele quer manter padrão alto. Claro, Júlia, a analista de mídias sociais, concordou com tom irônico. E o jeito que ele olha para você em reunião é puramente profissional. Exatamente, Marina insistiu, mas não conseguiu encontrar o olhar das duas, porque a verdade era que ela também tinha notado. A forma como os olhos dele a procuravam em reuniões com várias pessoas. Como ele sempre ficava alguns minutos depois que todos saíam, inventando alguma pergunta de última hora só para prolongar a conversa. Como a voz dele ficava mais baixa, quase rouca, quando estavam sozinhos no escritório dele, revisando algum documento. E pior, ela tinha começado a esperar por esses momentos, a se arrumar um pouco mais nos dias que sabia que teria reunião com ele. A notar detalhes ridículos como a forma que ele amarrava a gravata, o jeito que passava a mão pelos cabelos quando estava concentrado, o músculo que se contraía na mandíbula quando ele estava segurando uma resposta sarcástica. Estava andando em terreno perigoso. Ela sabia disso. Ele era o CEO. Ela era subordinada direta. Havia políticas de RH claras sobre relacionamentos hierárquicos. E, além de tudo, Marina tinha prometido para si mesma que nunca mais se envolveria com alguém que tivesse poder sobre sua carreira. Mas quando Rafael entrava numa sala, o ar mudava. Ficava denso, carregado, elétrico. E ela não podia ser a única sentindo isso. Foi numa sexta-feira à noite que tudo mudou. Marina estava sozinha no escritório. Todo mundo já tinha ido embora, mas ela ficara para terminar os ajustes finais numa campanha que seria lançada na segunda. Eram quase 8 da noite, quando ouviu passos pelo corredor. Rafael apareceu na porta do espaço aberto, onde ficavam as mesas do time de marketing, paletó jogado sobre o ombro, gravata afrouxada, 2 botões da camisa abertos revelando a base do pescoço. Achei que tinha esquecido documentos aqui, ele disse olhando ao redor. Não esperava encontrar ninguém. Só eu, Marina respondeu, não tirando os olhos da tela do computador, muito consciente de repente de que estava completamente sozinha com ele. No escritório vazio, à noite, ele caminhou até a mesa dela, as mãos nos bolsos da calça, e inclinou-se levemente para ver o que ela trabalhava. O perfume dele invadiu os sentidos dela, amadeirado, másculo, algo entre sândalo e especiarias. Campanha de lançamento? Ele perguntou, a voz mais baixa do que antes. Últimos ajustes. Queria deixar tudo pronto para o time trabalhar segunda de manhã sem pressa. Rafael não disse nada por alguns segundos, apenas observou a tela. Então, surpreendentemente, murmurou, você trabalha demais. Marina virou o rosto, encontrando-o mais perto do que esperava. Olha quem fala, você estava saindo agora também. Tenho uma desculpa. Não tenho vida pessoal. As palavras saíram sem filtro, cruas, honestas. Marina piscou, surpresa com a admissão.
Por escolha ou por falta de opção, ele a encarou e algo passou pelos olhos escuros dele. Dor, talvez, ou cansaço. Por covardia, provavelmente. O ar entre eles mudou. Ficou pesado, íntimo. Marina engoliu em seco. Rafael, esse conceito está bom. Ele a interrompeu, endireitando-se e apontando para a tela, claramente fugindo do momento vulnerável. Melhor que bom. Está criativo, impactante. O time de produto vai gostar. Mas ele não se afastou. Ficou ali, parado ao lado da cadeira dela, tão perto que Marina podia sentir o calor emanando do corpo dele. Obrigada, ela murmurou, virando o rosto para olhá-lo. Erro, porque agora estavam se encarando, os rostos a poucos centímetros de distância. Marina viu quando os olhos dele caíram para os lábios dela, demoraram ali por 2 segundos infinitos, depois voltaram para os olhos verdes com uma intensidade que fez o coração dela pular uma batida. Marina, ele disse, e a voz saiu rouca, áspera. Você precisa terminar isso e ir para casa. Por quê? Porque se você não for, eu vou fazer uma merda muito grande. O coração dela disparou. Que tipo de merda? Ele fechou os olhos, a mandíbula travando, as mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. Quando abriu os olhos novamente, havia uma decisão ali que fez o estômago dela revirar. Essa, ele disse. E então inclinou a cabeça e a beijou. Não foi suave, não foi delicado. Foi urgente, desesperado, cheio de semanas de tensão contida explodindo de uma vez. Os lábios dele eram firmes, quentes, exigentes contra os dela. Uma das mãos dele subiu para afundar nos cabelos dela, que estavam soltos, derrubando alguns grampos que prendiam mechas menores. A outra segurou a nuca dela, inclinando o rosto para aprofundar o beijo. Marina ofegou contra a boca dele, e Rafael aproveitou para invadir com a língua, explorando, provando, reclamando. As mãos dela subiram automaticamente para o peito dele, sentindo o coração martelando sob a camisa, os músculos rígidos, o calor queimando através do tecido. Ele a puxou para cima, fazendo-a se levantar da cadeira, pressionando o corpo dela contra o dele, uma das mãos descendo pelas costas dela, pelas curvas da cintura, parando nos quadris e apertando de leve. Marina gemeu baixinho, um som que foi abafado pelo beijo, mas que reverberou entre eles. As mãos dela foram para o cabelo dele, puxando os fios escuros, arranhando levemente a nuca. Rafael resmungou algo contra os lábios dela, girou e a pressionou contra a parede próxima, o corpo dele cobrindo o dela completamente. O peso era delicioso, esmagador no melhor sentido possível. Ela podia sentir cada músculo, cada centímetro do corpo masculino pressionado contra o dela. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes, os lábios inchados, os olhos escurecidos de desejo. Isso foi... Marina começou. Um erro, Rafael terminou, mas não se afastou. A testa dele estava encostada na dela, a respiração quente contra a pele dela. Um erro gigantesco. Foi, ela concordou, mas as mãos ainda estavam agarradas nos ombros dele. Não podemos, ele disse, mas os lábios dele roçaram os dela de novo, suavemente dessa vez, quase reverente. Não podemos, Marina repetiu, mas abriu a boca permitindo que ele aprofundasse o beijo novamente. Ficaram ali por mais alguns minutos, se beijando contra a parede, as mãos explorando por cima de roupas, gemidos baixos escapando, até que o celular de Rafael tocou no bolso dele, rompendo o feitiço. Ele se afastou bruscamente, passando a mão pelo cabelo bagunçado, a respiração ainda irregular. Eu preciso ir. Rafael. Não, Marina. Isso não pode acontecer. Você trabalha para mim. Tem regras, políticas e eu... Ele parou, a mandíbula tensa. Eu não posso fazer isso com você. Fazer o quê? Estragar sua carreira. Te usar assim. A palavra usar atingiu como um tapa. Marina endireitou a postura, alisou a blusa amarrotada. Ninguém está me usando, foi mútuo. Não importa, eu sou seu chefe. Eu tenho o poder aqui. Se alguém descobrir, vão dizer que você está dormindo comigo para subir.
Vão desvalorizar tudo que você conquistou. Ele estava certo. Marina sabia disso. Mas a forma como ele falou, como se o beijo tivesse sido um erro estratégico em vez de algo que claramente significava mais, doeu. Então o quê? Fingimos que não aconteceu? Rafael pegou o paletó que tinha deixado cair no chão em algum momento, vestiu com movimentos mecânicos. É o mais sensato. Sensato, Marina repetiu, a palavra amarga na língua. Claro, sempre sensato, sempre controlado, sempre profissional. Marina, pode ir, Rafael. Tenho trabalho para terminar. Ele ficou parado ali por mais alguns segundos, o conflito estampado no rosto, então virou e saiu sem mais uma palavra. Marina voltou para a cadeira com as pernas bambas, as mãos tremendo. Tocou os próprios lábios ainda inchados e soltou um suspiro trêmulo. O que diabos tinha acabado de acontecer? E como? Como ela ia conseguir trabalhar com ele depois disso, fingindo que não tinha sentido cada célula do corpo dela despertar quando ele a tocou? Mas o que Marina não sabia era que Rafael estava no elevador com os punhos cerrados, o celular ainda tocando ignorado no bolso, lutando contra o impulso devastador de voltar lá e terminar o que começaram. Porque aquele beijo não tinha sido só desejo, tinha sido reconhecimento, tinha sido inevitável. Tinha sido a primeira vez em 3 anos que Rafael se sentia vivo, em vez de apenas funcional. E isso o apavorava mais do que qualquer coisa. A segunda-feira chegou pesada, carregada de uma tensão invisível, mas palpável. Marina entrou no escritório com 10 minutos de antecedência. Algo raro para ela, que geralmente chegava exatamente no horário. Café extra forte na mão. Óculos escuros escondendo olheiras de um fim de semana passado, revirando na cama, repassando cada segundo daquele beijo, alternando entre euforia e pânico. Ele tinha razão. Claro que tinha. Era o CEO, ela a gerente. Havia uma hierarquia clara, políticas de RH explícitas sobre relacionamentos com conflito de interesse. Se alguém descobrisse, sua reputação seria destruída. Diriam que ela dormiu com o chefe para garantir o projeto, para manter o emprego, para subir. E pior, parte dela se perguntava se não era exatamente isso que estava fazendo. Buscando validação masculina, repetindo padrões do relacionamento anterior, procurando aprovação através de homens que tinham poder sobre sua carreira. Não, murmurou para si mesma, sentando-se na cadeira e ligando o computador com força desnecessária. Não é isso, não é. Mas a insegurança roía, persistente, venenosa. Eram 9h15 quando Rafael passou pelo espaço aberto do marketing, a caminho de uma reunião. Marina sentiu quando ele entrou no ambiente, como se o ar mudasse de temperatura. Forçou-se a não olhar, mantendo os olhos fixos na tela, os dedos digitando o relatório de métricas com intensidade exagerada. Ele passou direto sem dizer nada. Nem bom dia, nem olhar na direção dela. Como se sexta-feira não tivesse acontecido. Marina mordeu o interior da bochecha, as mãos apertando o mouse. Ótimo, perfeito. Era assim que iam fazer. Profissionalismo absoluto, ignorar que se beijaram contra aquela parede como se o mundo fosse acabar, fingir que não significou nada. A semana seguiu nesse padrão doloroso. Rafael evitava contato direto, se comunicava por e-mails formais, delegava reuniões de status para Paulo em vez de conduzir pessoalmente como fazia antes. Quando precisavam interagir, mantinha distância física exagerada, tom de voz frio, olhares que duravam meio segundo antes de desviar. E Marina odiava admitir, mas estava magoada, porque para ela aquele beijo tinha significado algo. Tinha sido importante. Mas claramente para ele era só um deslize inconveniente que precisava ser apagado. Foi Júlia quem finalmente confrontou numa quinta-feira durante almoço no café da esquina. Tá, o que aconteceu entre você e o Rafael? Marina quase engasgou com a água. Nada. Por quê?
porque ele tá te evitando feito você tivesse peste bubônica, e você fica tensa toda vez que ele aparece. Semana passada vocês estavam com aquela tensão sexual toda, agora é só tensão trauma. Não tem nada, Marina insistiu, mexendo na salada sem realmente comer. Só trabalho. Ele tá focado no deadline dos 90 dias e eu também. Tá bom. Júlia não acreditou nem um pouco, mas deixou o assunto morrer. Mas, na verdade, havia algo acontecendo. Algo que Marina só descobriria na sexta-feira à tarde, quando Bruna entrou correndo no departamento com o celular na mão e cara de quem viu fantasma. Gente acabou de vazar no grupo de fofocas da empresa, ela disse a voz baixa, mas urgente. A Juliana do financeiro tirou foto do Rafael e da Marina saindo juntos do prédio semana passada, tipo 9 da noite. Tá espalhando que eles têm caso. O mundo de Marina parou. O quê? Bruna mostrou o celular. Era uma foto tremida, claramente tirada de longe e com zoom, mas dava para ver. Rafael saindo do prédio, Marina alguns passos atrás, ambos olhando para os lados como se conferissem se tinha alguém vendo. Não havia nada de incriminador na imagem, mas o contexto, o horário, a linguagem corporal era o suficiente para alimentar especulações. E os comentários no grupo já eram um festival de insinuações. Sempre soube que tinha algo errado com a aprovação rápida daquele projeto dela. CEO novo chegou e já está comendo a gerente. Coitada, deve ter se deitado para garantir emprego. Marina sentiu náusea subir pela garganta. Isso é ridículo. A gente só saiu no mesmo horário porque eu estava trabalhando tarde e ele também. Foi coincidência. Mas o olhar de Bruna dizia que nem ela estava completamente convencida. Marina, você precisa falar com o RH. Isso é calúnia, difamação. Não podem espalhar essas coisas. Se eu falar com o RH, vão investigar. Vão me chamar ele, fazer um escândalo maior ainda. As mãos dela tremiam. Eu preciso de ar. Saiu do escritório praticamente correndo. Desceu as escadas em vez de pegar elevador, empurrou a porta de saída com força e quase colidiu com alguém. Marina. Claro, tinha que ser ele. Rafael estava ali, voltando de algum compromisso externo. Paletó sobre o ombro, a expressão mudando de surpresa para preocupação quando viu o rosto dela. O que aconteceu? Não fala comigo aqui. Ela sibilou, olhando ao redor. Já estão tirando foto da gente, espalhando que temos caso, destruindo minha reputação. A mandíbula dele travou. Como assim tirando foto? Marina mostrou o celular com a imagem que Bruna tinha mandado. Viu a raiva atravessar os olhos dele, os ombros ficarem rígidos. Isso é um absurdo. Vou mandar RH investigar quem espalhou e... Não, Marina o interrompeu. Não faz nada, vai piorar. Vão achar que você está me protegendo porque realmente temos algo e aí a prova estará feita. Mas não temos nada, ele disse, e as palavras saíram duras, cortantes. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Não temos mesmo. Foi isso que você deixou bem claro semana inteira me evitando. Eu evitei porque é o certo a fazer. Então continua evitando. Ela deu um passo para trás, os olhos ardendo. Fica bem longe de mim. Profissionalmente, pessoalmente, em qualquer sentido. Porque eu não vou deixar você destruir minha carreira. Marina, espera! Mas ela já estava voltando para dentro do prédio, subindo escadas com passadas rápidas, fugindo antes que ele visse as lágrimas começarem a cair. Quando chegou no banheiro feminino, trancou-se numa cabine e deixou o choro vir. Não era só raiva das fofocas, era humilhação. Era a sensação de estar de volta naquele relacionamento antigo onde sua competência era sempre questionada, onde sempre havia a insinuação de que ela não merecia o que conquistava. Tinha trabalhado tanto, provado seu valor 1000 vezes. E agora, por causa de um beijo e uma foto mal tirada, tudo estava ruindo. Não sabia quanto tempo ficou ali, mas quando finalmente saiu, lavou o rosto, refez a maquiagem borrada e voltou para a mesa com a decisão tomada. Abriu o Word e começou a digitar. Carta de demissão. Simples, direta, efetiva, imediata.
Não ia ficar num lugar onde sua reputação estava sendo destruída, onde cada conquista seria questionada, onde não conseguia mais trabalhar sem sentir o peso de olhares julgadores. Salvou o documento, imprimiu, assinou. Eram 4 da tarde de uma sexta-feira. Ia entregar segunda de manhã para Paulo e sumir dali antes que causasse mais dano. O que Marina não viu foi Rafael parado no corredor, tendo seguido ela, ouvindo o choro abafado através da porta do banheiro e ficando ali impotente, os punhos cerrados ao lado do corpo, odiando a si mesmo por ter causado aquilo. Ele tinha tentado fazer a coisa certa, tinha mantido distância para proteger ela, mas no processo a tinha machucado de qualquer jeito. E agora, fofocas maldosas estavam destruindo exatamente o que ele tentara preservar, a reputação profissional dela. Rafael voltou para o escritório, fechou a porta e fez algo que não fazia há muito tempo. Ligou para alguém que não era contato de trabalho. Marcos, sou eu, preciso de um conselho. Marcos Vieira era amigo de faculdade, um dos poucos que tinha ficado quando Rafael virou workaholic depois de Helena. Advogado corporativo em São Paulo, mente afiada, lealdade inabalável. Rafael Monteiro pedindo conselho. Anota aí que o mundo vai acabar. O que houve? E Rafael contou. Tudo. O encontro no trânsito, a tensão no trabalho, o beijo, o arrependimento, as fofocas. Quando terminou, Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois soltou. Cara, você tá apaixonado. Não tô, não. Tá sim. E tá fazendo a clássica cagada de quem tem medo, machucando a pessoa que ama para não ter que admitir que tá sentindo. Eu não posso sentir, Marcos. Eu sou o chefe dela. Isso é antiético contra políticas. Foda-se política. Você acha que alguma empresa do mundo tem política que evita pessoas de se apaixonarem? Amor não pede licença para RH, mano. Mas a carreira dela vai ser julgada pelos resultados dela, que pelo que você me contou são excepcionais. O problema não são os outros julgando, é você fugindo do que sente usando ética como desculpa. As palavras atingiram fundo. Rafael ficou em silêncio processando. Você perdeu Helena, Marcos continuou, a voz mais suave agora. Foi uma tragédia, foi horrível, e você tem todo o direito de ter ficado quebrado. Mas, cara, já faz 3 anos. Ela não ia querer que você vivesse assim, morto por dentro, usando o trabalho para não sentir. E agora que aparece alguém que te faz sentir de novo, você corre. E se eu estragar tudo? E se ela se machucar por minha causa? E se der certo? E se ela for a pessoa que vai te fazer voltar a viver de verdade? Rafael não tinha resposta para isso. Depois que desligou, ficou olhando para a cidade através da janela panorâmica. O sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa, as luzes dos prédios começando a acender. Marcos tinha razão. Ele estava usando ética como escudo para o medo. Medo de se envolver, medo de perder de novo, medo de ser feliz e descobrir que felicidade é temporária. Mas no processo, estava perdendo Marina de qualquer jeito. E dessa vez, por escolha própria, tinha que fazer algo. Mas o quê? A resposta veio no sábado de manhã, quando Paulo ligou em pânico. Rafael, a Marina entregou carta de demissão. Por e-mail. Diz que é efetiva imediata, que não vai cumprir aviso. O mundo parou. Ela o quê? Pediu demissão. E Rafael, eu sei que rolou algo entre vocês. Não sou cego. Você precisa consertar isso antes que a gente perca a melhor profissional que temos. Rafael desligou e em 2 minutos estava vestido. Em 15, estava dirigindo a BMW em direção ao endereço que constava na ficha de Marina nos arquivos de RH. Era hora de parar de fugir. O apartamento de Marina ficava num prédio antigo reformado no Savassi, fachada Art Deco preservada, janelas altas com grades trabalhadas. Rafael estacionou a moto em frente, tirou o capacete e ficou ali parado por alguns segundos, o coração batendo mais rápido do que quando pilotava a 120 na rodovia. O que ia dizer? Como consertar isso? Não sabia, mas tinha que tentar. Apertou o interfone do apartamento 304, uma vez, 2. Na terceira, a voz de Marina,
rouca de sono ou choro, respondeu: Quem é? Sou eu, Rafael. Preciso falar com você. Silêncio longo. Então, vai embora. Marina, por favor. Eu disse para ir embora. A gente não tem nada para falar. Temos sim. Sobre a carta de demissão, sobre as fofocas, sobre nada, Rafael. Você deixou bem claro que foi um erro, que não podemos, que tem regras. Então, eu estou fazendo minha parte, saindo da empresa, resolvendo o problema. Você não é o problema, ele praticamente gritou no interfone. Eu que sou covarde, que tô com medo, que estraguei tudo. Silêncio novamente. Rafael encostou a testa no metal frio do interfone. Marina, abre essa porta. Me deixa falar. 5 minutos. Se depois você quiser que eu vá embora, eu vou. Mas me dá 5 minutos. Ouvi um suspiro do outro lado. Depois o clique da trava liberando. Subiu as escadas 2 degraus de cada vez. O coração na garganta. Quando chegou ao 3º andar, a porta do 304 estava entreaberta. Empurrou devagar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Sala integrada com cozinha americana, sofá bege com almofadas coloridas, estante cheia de livros, plantas nas janelas. E no meio da sala, de pijama de algodão com estampa de gatinhos, cabelos soltos e bagunçados, olhos vermelhos de choro, estava Marina. Ela nunca tinha parecido mais linda. 5 minutos, ela disse, os braços cruzados sobre o peito, a postura defensiva. Começa a contar. Rafael fechou a porta atrás de si, tirou a jaqueta de couro e a jogou sobre o sofá. Passou a mão pelos cabelos, tentando organizar pensamentos. Eu fui um idiota. Já sei disso. 4 minutos e 40 segundos. Marina, me escuta. Ele deu um passo na direção dela. Eu passei os últimos 3 anos da minha vida vivendo no automático. Acordar, trabalhar, dormir, repetir, sem sentir nada, sem querer nada além de resultados e números. Porque sentir dói, sentir é perigoso. Ela não disse nada, apenas o observou com aqueles olhos verdes ainda brilhando de lágrimas recentes. E aí você aparece, batendo na minha moto, me xingando, com fogo nos olhos e esse jeito de não ter medo de nada. E algo em mim que estava morto há 3 anos acordou. Mais um passo. Eu tentei ignorar, tentei manter distância, ser profissional, correto, ético. E funcionou muito bem, ela disse, a voz áspera de sarcasmo. Não funcionou porra nenhuma, ele quase gritou. Porque todo dia que eu te via queria mais. Cada reunião era tortura de ficar perto e não poder tocar. Cada provocação era desculpa para te fazer olhar para mim. E quando eu te beijei naquela sexta, Marina, eu tive certeza de uma coisa. Do quê? Que eu tô completamente fudido. Porque eu não te quero só uma vez. Não quero só beijo escondido. Eu quero tudo. Quero te levar para jantar e não ter que escolher restaurante do outro lado da cidade para ninguém ver. Quero te beijar no corredor do escritório, se eu tiver vontade. Quero que todo mundo saiba que você é minha. O coração de Marina estava disparado. Rafael, deixa eu terminar. Ele estava bem perto agora, podia ver as pintinhas douradas nos olhos verdes dela. Eu sei que é complicado, sei que tem hierarquia, políticas, gente que vai falar merda, mas eu não me importo mais, porque 3 anos sentindo nada me ensinou uma coisa. Sentir, mesmo com todo o risco, é melhor que essa morte em vida que eu estava vivendo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você me evitou a semana inteira, porque sou idiota, porque achei que te proteger de mim era nobre, quando na real era só covardia. Ele levantou as mãos, segurando o rosto dela com cuidado infinito. Marina Cavalcante Souza, você é a mulher mais foda que eu conheço. Inteligente, talentosa, corajosa. E sim, tem gente que vai questionar seu trabalho por causa de mim. Mas sabe o que eles vão descobrir? Que você é boa demais para qualquer dúvida, que os resultados falam por você, e que quem questiona é porque não aguenta ver uma mulher brilhando. Você tá me pedindo para arriscar minha carreira? Ela sussurrou. Não, tô pedindo para você me dar uma chance de mostrar que isso vale o risco. E vou fazer minha parte.
Vou resolver isso do jeito certo, com RH, com políticas, tudo transparente. Se for preciso eu me desligar da supervisão direta do marketing, faço. Se for preciso você responder para outra pessoa, ajusto organograma. Mas não quero que você vá embora. Não por causa de fofoca maldosa. Não por minha causa. E se não der certo? A voz dela saiu pequena, vulnerável. E se você for igual ao meu ex, me fazendo achar que não sou boa o suficiente? Ei, Rafael forçou ela a olhar para ele. Eu vi teu trabalho. Eu sei exatamente o quão excepcional você é. E qualquer homem que disse o contrário era cego ou inseguro. Provavelmente os dois. Marina soltou uma risada molhada, as lágrimas ainda caindo. Você é muito convencido. Eu sou realista. E realisticamente falando, se você não me der uma chance, eu vou passar o resto da vida me arrependendo de ter sido covarde demais para lutar pelo que quero. E o que você quer? Ele inclinou a testa, encostando na dela. Você. Eu quero você, Marina. Do jeito que for possível. Com todas as complicações, todos os obstáculos, todas as fofocas. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu quero acordar e ter algo além de trabalho para viver. O silêncio que se instalou foi diferente. Não era tenso, era carregado de possibilidade. 5 minutos acabaram. Marina murmurou. Eu sei. E você ainda não foi embora, porque você não mandou. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu novamente, tinha uma decisão ali. Se a gente faz isso, tem que ser do jeito certo, transparente com o RH, nada de esconder. E você não me trata diferente no trabalho, nada de favorecimento nem proteção excessiva. Concordo com tudo. E se eu pedir demissão no futuro é porque eu quero, não porque você ou alguém me forçou. Óbvio. E Rafael? Sim. Se você me magoar de novo como magoou essa semana, eu não dou segunda chance. Eu não sou capacho emocional de ninguém. Ele sorriu, aquele meio sorriso que fazia o estômago dela dar cambalhotas. Não esperava menos de uma mulher que bate em motos de pessoas inocentes. Você não era inocente. Continuo não sendo. Então, ele a puxou para um beijo que foi completamente diferente do primeiro. Não tinha urgência desesperada, tinha promessa, tinha futuro, tinha a certeza de 2 pessoas finalmente parando de lutar contra o inevitável. Quando se separaram, Marina passou os dedos pelos cabelos dele, bagunçando mais ainda. Então, princesa, ele murmurou contra os lábios dela, rasgamos essa carta de demissão? Sob uma condição. Qual? Para de me chamar de princesa. Rafael riu, o som grave e gostoso. Impossível, é o nome que eu te dei no segundo que te vi. Cola! Marina revirou os olhos, mas estava sorrindo quando o beijou de novo. Você é insuportável. E você adora. Infelizmente. Ficaram ali abraçados no meio da sala. O mundo lá fora continuando. Mas para eles pausado naquele momento de rendição. Rafael! Marina murmurou contra o peito dele depois de alguns minutos. O que você vai fazer em relação às fofocas? Ele se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Segunda de manhã, convoco reunião geral. Assumo publicamente que estamos juntos. Explico que RH foi notificado, que adequações organizacionais estão sendo feitas e que qualquer comentário maldoso sobre sua competência vai resultar em processo por difamação. Assim, direto sem rodeios. Você está falando sério. Completamente. Cansei de esconder, e quem quiser falar que fale, mas vai ter que falar na frente de advogados. Marina não conseguiu evitar o sorriso que dominou o rosto dela. Você é meio intenso, sabia? Só meio. Ele fingiu ofensa. Vou ter que me esforçar mais então. E a puxou para outro beijo, esse mais brincalhão, cheio de sorrisos entre toques, mãos explorando por cima de roupas com menos urgência e mais descoberta. Fica. Marina pediu quando ele finalmente se afastou. Para almoço, eu faço omelete decente. Só decente. Ok, muito bom. Excepcionalmente bom, inclusive. Rafael sorriu. Aquele sorriso genuíno que transformava completamente o rosto dele. Nesse caso, como vou recusar? E ficou.
Ficou para almoço, que virou tarde juntos no sofá, assistindo o filme que nenhum dos dois prestou atenção, ocupados demais descobrindo que conversar era tão bom quanto beijar, descobrindo detalhes pequenos um do outro, que ela tinha medo de trovão, mas adorava a chuva, que ele cantava no chuveiro, completamente desafinado, que os dois odiavam azeitona, mas amavam pizza, que tinham mais em comum do que brigas no trânsito sugeria. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja através das janelas do apartamento, Rafael sabia que tinha tomado a decisão certa. Valia a pena. Ela valia a pena. E segunda-feira, quando enfrentassem o escritório juntos, ia valer a pena também. A segunda-feira chegou com uma tensão diferente. Marina acordou cedo, o estômago embrulhado de nervosismo. Rafael tinha dormido lá no sofá, porque eles tinham concordado em ir devagar em algumas coisas. Mas acordou com ele preparando café na cozinha dela, usando apenas calça de moletom que tinha ido buscar em casa, o torso nu revelando músculos definidos e mais tatuagens que ela não tinha visto antes. "Bom dia, princesa", ele disse quando ela apareceu na porta da cozinha, e o sorriso dele era puro e verdadeiro. "Bom dia", ela respondeu, ainda processando acordar com um homem na cozinha dela, um homem bonito, sem camisa, fazendo café. "Nervosa?", ele perguntou, servindo uma caneca para ela. "Apavorada", admitiu. "Vai ter gente que vai me odiar, que vai dizer que eu sou interesseira, que usei o corpo para subir." Rafael a interrompeu com um beijo suave. "E vai ter muito mais gente que vai te respeitar, que conhece teu trabalho, teus resultados. Foca nessas pessoas." Fácil falar, não é? Mas a gente faz junto. Chegaram separados no escritório, como combinado. Nada de dar mais munição para as fofocas. Mas às 9 em ponto, e-mail geral convocando todos os funcionários para o auditório da empresa em 30 minutos. Marina sentou no fundo, Bruna e Júlia de cada lado, apertando as mãos dela em apoio silencioso. Quando Rafael subiu no pequeno palco, o silêncio foi absoluto. Ele usava terno preto, camisa branca, a postura de CEO firmemente no lugar. "Bom dia a todos. Vou ser breve. Chegou ao meu conhecimento que há rumores circulando sobre minha vida pessoal e a vida pessoal de uma funcionária desta empresa. Então, vim esclarecer de uma vez." Olhares começaram a se virar, procurando por Marina. Ela manteve a cabeça erguida, mesmo com o rosto queimando. "Eu e Marina Cavalcante estamos em um relacionamento consensual que começou recentemente. O RH foi formalmente notificado. Estamos fazendo todas as adequações necessárias nas políticas e na estrutura organizacional para garantir que não haja conflito de interesse." Murmúrios começaram a se espalhar pelo auditório. "E antes que alguém faça suposições maldosas", Rafael continuou, a voz ficando mais dura, "deixem-me deixar uma coisa muito clara. Marina é a profissional mais talentosa que eu conheço. O projeto de rebranding que ela lidera é excepcional. Os resultados dela falam por si. E qualquer um que questione a competência dela, baseado em quem ela namora, vai ter que responder juridicamente por difamação. Está claro?" Silêncio absoluto. "Ótimo. Agora voltem todos ao trabalho. Temos uma empresa para salvar." Marina saiu do auditório tremendo, mas de alívio dessa vez. Ele tinha feito, tinha assumido publicamente, tinha defendido ela, tinha colocado um ponto final nas fofocas. No corredor, ele a alcançou. "Tá bem?" "Acho que sim", ela respondeu, sorrindo nervosa. "Você foi bem direto. É meu estilo." Ele queria beijá-la ali mesmo, mas se segurou, ainda no escritório, ainda com olhares curiosos ao redor. "Almoço comigo mais tarde? Você está me convidando para um encontro de verdade? Para o primeiro de muitos." E foi. Primeiro de muitos almoços, jantares, fins de semana. A empresa se adaptou mais rápido do que esperavam. Ajudou que Marina continuou entregando resultados excepcionais, que o rebranding foi um sucesso absoluto, que em 2 meses a TechWave conseguiu novos clientes importantes e a ameaça de falência virou história do passado.
Mas nem tudo foi perfeito. Ainda havia olhares de julgamento, comentários maldosos em voz baixa. Uma vez, Marina ouviu uma funcionária do financeiro dizer: "Deve ser bom dormir até o topo." Doeu. Mas Rafael estava ali, lembrando ela de quem era, do que conquistava. E tinha momentos difíceis na relação também. Brigas sobre ele ser protetor demais no trabalho, sobre ela querer provar independência excessiva, sobre ciúmes bobos de ambos os lados. Mas sempre conversavam, sempre consertavam. 3 meses depois de assumirem publicamente, Rafael fez mudança importante. Promoveu Marina para diretora de marketing, respondendo diretamente para Paulo, removendo a subordinação direta. "Não porque você é minha namorada", ele explicou em reunião com toda a liderança, "mas porque ela provou que merece. Os resultados estão aí." E estavam. A empresa cresceu 40% em 6 meses. Novos produtos foram lançados com sucesso. A marca se renovou completamente. Foi num sábado, 6 meses depois daquele primeiro beijo, que tudo mudou novamente. Rafael levou Marina de moto, ela reclamando o caminho inteiro sobre capacete que bagunçava cabelo, mas sorrindo mesmo assim. Quando pararam, ela reconheceu o lugar. "É aqui", disse confusa. "A Getúlio Vargas, onde a gente se conheceu." "Exatamente." Ele desceu da moto, ajudou ela a descer, tirou os capacetes dos dois. "Tem 6 meses que você entrou na minha vida batendo nessa moto. Você mereceu." "Mereci mesmo", concordou sorrindo. "E foi a melhor coisa que me aconteceu em 3 anos. Você me fez voltar a viver, Marina. Me fez querer mais do que só trabalho. Me fez acreditar que dá para ser feliz de novo." Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da calçada, perto da faixa de pedestres, onde ela tinha gritado com ele. Marina levou as mãos à boca, lágrimas já começando a cair. "Então eu queria fazer isso direito dessa vez." "Marina Cavalcante Souza, você aceita casar comigo? Aceita continuar me tirando do sério, me fazendo rir, me lembrando que vida é mais que números e prazos? Aceita construir uma vida comigo? Só se você prometer nunca mais furar fila no trânsito." Ela conseguiu dizer entre lágrimas e risos: "Prometo. Aliás, tô pensando em vender a moto." "Nem pense. Eu gosto da moto. Só não gosto de você dirigindo que nem louco." "Então é um sim? É um sim gigantesco." Ele colocou o anel, puxou ela para cima e a beijou ali mesmo, na Getúlio Vargas, no mesmo lugar onde tinha começado tudo. Carros buzinaram. Algumas pessoas aplaudiram, mas para eles o mundo tinha virado só aquele momento. 6 meses depois, casamento pequeno, mas lindo. Apenas família próxima e amigos mais chegados. Paulo foi padrinho, Bruna e Júlia, madrinhas. E quando o juiz disse, "Pode beijar a noiva", Rafael fez questão de fazer valer cada segundo. Na festa, dançaram coladinhos mesmo com música animada. "Tá feliz?" Ele perguntou, a voz baixa no ouvido dela. Absurdamente. Ela olhou para cima, para os olhos castanhos que conhecia tão bem agora. "Você?" Pela primeira vez em anos, completamente. 2 anos depois, Rafael de fato vendeu a moto. Mas não porque Marina pediu, porque precisavam de um carro maior, com espaço para a cadeirinha de bebê no banco de trás. Laura Andrade Cavalcante nasceu numa manhã de primavera, pequenininha, com olhos castanhos do pai e bochechas da mãe. E quando Rafael a segurou pela primeira vez, Marina viu lágrimas escorrerem pelo rosto dele. "Ela é perfeita", ele sussurrou, os olhos fixos na filha. "Vocês duas são perfeitas." Marina, exausta, mas radiante na cama do hospital, sorriu. "A gente fez um bom trabalho." "Fizemos." Ele se sentou na beirada da cama, ainda segurando a bebê com cuidado infinito. "Obrigado." "Por quê?" "Por não ter desistido de mim, por ter me dado chance, por ter construído isso comigo." "Obrigado você por ter batido em mim com aquela moto." Ela brincou. "Você que bateu na moto." "Detalhes." Eles riram, baixinho para não acordar Laura, que dormia tranquila nos braços do pai. E ali, naquele quarto de hospital com a filha que nem imaginavam 3 anos atrás, quando se xingavam no trânsito,
Marina e Rafael sabiam que tinha valido a pena cada obstáculo, cada medo superado, cada momento difícil, porque amor verdadeiro não era ausência de problemas, era escolher enfrentar os problemas juntos, era crescer, perdoar, recomeçar, era transformar brigas em risadas, medo em coragem e acaso em destino. 3 anos depois daquele primeiro encontro caótico, Marina olhava para a vida que tinha construído e não conseguia acreditar. Diretora de marketing de uma empresa em ascensão, casada com o amor da vida, mãe de uma menininha de 2 anos que herdou o temperamento de fogo da mãe e a teimosia do pai. Você sabia que ia dar nisso? Rafael perguntou numa noite, os dois no sofá da casa que haviam comprado juntos, Laura finalmente dormindo depois de um dia inteiro correndo pelo jardim. Sabia o quê? Quando você bateu na minha moto, você sabia que ia acabar aqui? Marina pensou por um momento, a cabeça apoiada no ombro dele, o coração quentinho. Não, achei que você era só um babaca irritante que quase me atropelou. Justo. Ele beijou o topo da cabeça dela. E agora? Agora sei que você ainda é irritante, mas é meu irritante, e eu não trocaria por nada. Nem por uma moto menos perigosa dirigida por alguém mais educado. Especialmente não por isso. E selaram a conversa com um beijo, suave, cheio de anos de história, de escolhas certas e erradas, de amor que cresceu exatamente porque nunca foi fácil. Porque os melhores amores são assim. Começam com faíscas, se desenvolvem com chamas e se solidificam em brasa constante que aquece para sempre. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Me conta nos comentários, você já brigou com alguém no trânsito que depois virou importante na sua vida? Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.